gente do mundo do marketing, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast aqui no Mundo do Marketing. Prazer ter você aqui. Um prazer também hoje receber a Marcela Issa, diretora de marketing e vendas da Man Baby, um grande mercado aí que a gente vai saber um pouquinho mais e da Man. Marcela, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Obrigada a você, Bruno, pelo convite. Legal, é um tema fascinante, né? Você que já está na Man já tem um tempo e agora a gente vai explorar um pouquinho desse universo, desse mercado de bebês, infantil, um mercado que é muito pulsante, um mercado que tem crescimentos assim bem altos, mas que em termos de consumidores está tendo uma diminuição de novos consumidores, vamos dizer assim, né? Exatamente. Que a taxa de natalidade no Brasil vem diminuindo, porém, como você vai falar para a gente, o mercado continua crescendo, né? Que mágica é essa? Conta um pouquinho para a gente desse mercado que você estava estudando, que estuda todo dia, né? Que você estava estudando hoje para trazer informação para a gente, mas você estuda todo dia. Traz um pouquinho desse panorama desse mercado para a gente. Legal, Bruno. Exatamente. Acho que a coisa mais interessante desse mercado é que ele é um mercado realmente muito grande. Então, se você pega, por exemplo, a IQVIA, então tudo que é movimentado em termos de higiene, beleza e saúde para bebê, a gente está falando de um mercado de 1,3 bi que cresceu 12% aí nesse último ano, quando o mercado total cresceu 11%. Então, ele cresce realmente acima do mercado, é um mercado que realmente é bastante grande e pulsante. Então, cada vez mais tem novidades para os bebês, né? Então, cada vez mais produtos para os bebês. Ao mesmo tempo, como também comentei, a taxa de natalidade vem caindo, não só no Brasil, mas no mundo todo é uma realidade. Os dados super frescos, agora a gente viu que a taxa a quantidade de registros que foram feitos no Brasil no último ano caíram quase 7%, então a gente está falando de 2.400.000 nascimentos, mais ou menos. Claro que todo ano nascem 2.400.000 bebês, então é um mercado que se renova. Mas, ao mesmo tempo, tem esse desafio, porque é um desafio que as famílias têm uma questão, enfim, de econômica mesmo, das famílias não terem tanto... quererem ter tantos filhos, então tem algumas questões com relação a isso. Acho que o ponto positivo, pelo menos no nosso ponto de vista, de uma marca que é uma marca premium, é que quanto menos filhos você, né, o casal resolve ter, a família resolve ter, ela consegue prover itens de maior valor agregado, maior qualidade. Então, acho que a mágica aí tá nessa combinação. Interessante. Vamos explorar um pouquinho todo esse assunto ao longo da nossa conversa. E vocês têm um produto, como você falou, né, premium, né? Ele nasceu já há algum tempo dessa proposta de ser diferenciado, né? Conta um pouco de como que tá a Man dentro desse mercado. A Man é uma marca premium e aqui no Brasil, em todos os lugares onde ela nasceu na Europa, é uma marca europeia, nasceu na Áustria, justamente com essa visão de combinar funcionalidade. Então, são produtos com design que, se você for olhar, ele tem características que ajudam no dia a dia, que facilitam o dia a dia dos pais. Tem a questão de design, mas também a questão de cores, estampas que fazem sentido neste momento, que são atuais, que conversam com a moda para crianças, e tem propriedades também validadas por profissionais de saúde. Então, acho que essa combinação traz um produto premium que ajuda a gente a ter uma boa aceitação dos nossos produtos. Então, considerando esse mercado, a gente tem posições de liderança importantes em categorias que são bastante relevantes dentro do mercado de puericultura, que é isso que a gente chama. Isso. Chama puericultura, nossa... É um nome meio estranho, né? Mas Mas tem a puericultura leve, que são esses produtos que são os que a gente atua, né? Que são os mais de cuidados para orais, então cuidado oral, aleitamento. E tem a puericultura pesada, que é carrinho, a cadeirinha, então são esses produtos. Sim. E é interessante que o produto nasceu de um empreendedor que quis meio que disruptar esse mercado, né? Trabalhava com plástico e aí, poxa, pode fazer uma madeira mais bonitinha, né? Pode trazer elementos de saúde também, né? Exato. O nosso fundador, ele ainda trabalha no negócio. Hoje ele não está mais à frente do negócio, mas ele ainda está ali no conselho,
Mas ele é um engenheiro de plásticos de formação e ele viu como uma oportunidade de mercado que existia uma chupeta no mercado que era... Tinham chupetas que eram só bonitas, mas que não apoiavam no desenvolvimento oral. E tinham chupetas que eram mais adequadas, né? Mas não eram bonitas. Então, ele entendeu que unir essas duas coisas fazia bastante sentido. Foi procurar aí especialistas, profissionais de saúde, odontopediatras e também, ao mesmo tempo, profissionais de design, de artes aplicadas. Então, surgiu dessa combinação. E esse é um pouco já ainda do DNA da MAN, né? Então, a gente procura, sempre que for trazer uma inovação, ter esse olhar de ter uma funcionalidade, ter um benefício médico, ser bonito. Então, acho que esse é uma combinação. É interessante. Porque, assim, a empresa vai fazer 50 anos, né? Mais ou Isso. menos, e antigamente você não tinha tanta oferta como tem hoje, né? Mas vocês conseguem um posicionamento bem claro, né? Quando você vai ali numa farmácia, você vê, e até o consumidor percebe isso claramente, né? A questão da qualidade, a questão do design, né? Você, como um produto, né? A gente está falando de marketing, né? Então une bem essa questão da qualidade com o design. E o preço premium é um item que passa ali ao largo um pouco, né? A gente também fala muito sobre... Claro, tem o shopper, que é a mãe, né? O Sim, pai, ou algum cuidador. Mas, no fim, quem usa, o consumidor, é o bebê. sim. Então, a gente também precisa muito que ele aceite os produtos, né? Então, a gente sabe que muitas vezes existe ali a escolha do que você tá vendo, mas se a criança não aceitar, vai ter que fazer uma troca, né? E acho que a gente tem uma felicidade que a aceitação dos nossos produtos é realmente boa, né? Então, Isso é um fator importantíssimo. Quem teve filho, quem tem filho sabe. Depois que pega uma mamadeira, pega uma chupeta, não tem condição nenhuma de trocar. A hipótese absoluta, isso vai acontecer, né? Então, quando você realmente conquista o consumidor final, né? Não tem como trocar, porque a criança não aceita outro tipo de produto, né? Enfim, é um serzinho já com suas vontades desde o início, né? bastante. Eu acho que isso é uma coisa legal para falar sobre como é essa jornada do consumidor Sim. dentro dessa categoria, né? Então, claro, você tem que falar com essa mãe, mas no fim quem decide é a criança, né? E eu acho que é interessante falar que a categoria, por ela não ser esse é o grande desafio, porque a categoria ela não é uma categoria de massa, né? Ela é uma categoria de nicho. Apesar de a gente estar num mercado que é muito grande, que é, né, como eu comentei no começo, ela é uma categoria pequena. Então, o desafio é captar essas mães, desses nascimentos que a gente está falando, de 2 milhões de pessoas, 2 milhões e meio de mães que nascem junto com os filhos, né? Sim. E fazer com que ela conheça o nosso produto, né? Conheça a nossa marca. Então, a jornada e as necessidades da gente no marketing, elas são muito diferentes por conta disso. Conta, por favor. Por favor, conte. A gente está aqui todos ouvidos para você contar esses desafios. A gente brinca muito que nasce uma mãe todo dia. Então, todo dia eu começo contando de novo a mesma história. Sabe aquele filme, o Dia da Marmota? Todo dia é exatamente a mesma coisa. A gente tem muito isso dentro da nossa categoria. Porque é isso. Mães que são, especialmente mães de primeira viagem, não têm nenhum contato com essa categoria antes. Então, elas não sabem qual que vai escolher, qual produto que vai escolher, qual produto que não vai escolher. Então, a gente tem esse desafio de criar esse brand awareness em 9 meses. Então, eu tenho que captar essa mulher, eu tenho que falar sobre o produto, explicar diferenciais, explicar sobre a marca, né? Contar toda a história num espaço curto de tempo e que ela está sendo bombardeada por diversas outras coisas que ela está aprendendo nesse momento, né? Então, exame que ela tem que fazer, que ela não sabia nem o nome do exame, o remédio que ela está tomando, a vitamina. Então, tem uma série de coisas, montar o quarto, é uma série de descobertas. E a mesma carteira para comprar muita coisa também, né? Carteira para comprar muita coisa, exatamente. Nossa, que desafio, cara. E é sempre assim. Então, é sempre um começo, é sempre um recomeço ali. Você está sempre num ciclo de topo, meio, fundo de funil, infinito. E que se renova a cada dia, né? Exatamente. E quais são as estratégias principais para fazer isso acontecer? Você falou bastante educação, né? Sim.
Eu acho que tem um ponto importante que eu queria comentar sobre uma característica do mercado. O mercado brasileiro, ele proíbe a comunicação de determinados produtos da nossa linha. Então, a gente não pode fazer comunicação de chupeta e mamadeira, por exemplo, são 2 produtos que a gente não pode fazer. É mesmo? Exato. Então, a gente tem que falar sobre o produto sem falar do produto, né? Então, a gente tem um desafio que a gente realmente precisa construir marca. E a gente fala de produtos que a gente pode falar, obviamente, né? A gente cumpre com essa questão da legislação. A gente fala de aleitamento, a gente fala... E aleitamento é uma categoria super bacana de trabalhar, porque é um momento que traz uma conexão emocional enorme. Todas as mães pensam nesse momento de aleitamento. É um momento durante a gravidez que já é pensado sobre isso. Então, E as pessoas... Claro, tem sempre uma questão de será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Tem sempre essa dualidade, mas é um momento de conexão muito importante entre mãe e filho, né? Então, a gente acha que também é uma categoria muito gostosa de trabalhar e de ter produtos para oferecer nesse momento, porque a gente consegue criar essa conexão emocional. Basicamente, a gente fala muito, a gente constrói marca, branding, o tempo todo, né? Falando de qualidade de produtos, mas a gente também fala muito sobre aleitamento, como uma categoria. Porque vocês também têm produtos também para mãe também, né? Exato, que são produtos que auxiliam aí na jornada do aleitamento, né? Bombas, extratoras, então... Dentro dessa jornada, né, desse ciclo, você tem que 9 meses para vender para a mãe, mas aí para você captá-la, né? Depois você tem vários produtos para várias fases da vida do bebê, né? Exato. Acho que o grande desafio é trazer o conhecimento, né? Trazer para o conhecimento de marca. A gente usa muito sampling, então a gente tem um programa assim perene de sampling para a gente poder atingir essas mães. Então, aonde? Nos consultórios? Também, com consultório de profissionais de saúde, a gente também tem um trabalho bastante forte com profissionais de saúde, mas a gente tem em campanhas de sampling bem direcionadas em redes sociais, em canais digitais. Então, a gente consegue atingir essa mãe e falar, oi, quer conhecer nossos produtos? A gente consegue fazer uma campanha bastante segmentada nesse sentido, que capta uma base importante de leads aí pra gente. Obviamente, campanhas, a gente gosta de trabalhar bastante com campanhas educativas, né? A gente vai entrar agora numa campanha de cuidado oral e a gente fala muito sobre o pré-natal odontológico, que é um tema que ainda está se desenvolvendo no Brasil. Então, assim, como é importante também a saúde bucal da mãe, como ela impacta nas crianças. Então, a gente procura trazer esse tipo de informação porque é esse momento. A mãe está, nesse momento, absorvendo tudo que ela pode. Então, a gente usa bastante dessas estratégias. Sim, bacana. Bom, e você também cuida com relação ao produto. A gente tem muito essa questão da inovação, do design Vocês também trazem isso na comunicação de vocês, da inovação, do design e tudo. Design acho que é basicamente percebido, né? Mas na educação vocês trabalham muito essa questão da inovação, do desenvolvimento do bebê também, né? Sim, é super importante. E acho que a inovação, acho que o brasileiro é bem novidadeiro, né? Eu, pelo menos, sou adoro ir num supermercado. O que tem de novo? Quais as novidades? Numa farmácia, o que estão lançando? Então, acho que é uma característica também do brasileiro essa coisa da novidade, né? E acho que a gente traz isso muito com produtos e principalmente com coleções, porque a gente não muda tanto de produtos, não lança grandes produtos disruptivos ao longo dos anos, né? A gente tem alguns lançamentos pontuais, mas cada vez que a gente muda uma coleção, traz uma informação de moda, traz uma informação diferente, a gente traz essa inovação. E acho que, como eu comentei, como a gente tem essa mudança de público o tempo todo, também é uma novidade pro consumidor, shopper, né? Pro shopper. E quando você fala de coleção, é o quê? Né? Não chega a ser 4 coleções no ano, não. Chega? A gente tem várias coleções ao longo do ano. No ano, a gente troca uma vez por ano, a gente troca metade do portfólio todo ano. Olha. E aí, para cada conjunto de produtos, a gente tem coleções diferentes. Então, tem fruta é o tema que está na moda. Ou agora a gente tá nesse momento de olhar para coleções que vão vir, né? Então,
tem uma questão de conexão com a natureza, então a gente traz um pouco mais de elementos que tem a ver com natureza, e vida marinha já teve, acho que vai muito dos assuntos que estão quentes também, a gente acaba trazendo Para captar. para refletir. Legal. Exatamente. Dentro desse desafio de novos consumidores, novos shoppers, né, que nascem junto com os bebês, né, e que se renova toda hora, mas você tem também, é o que a gente comentou antes, né, se ela compra uma primeira vez, a tendência é que ela continue muito forte, né? Vocês têm um trabalho de relacionamento com essa mãe, conseguem medir um pouco esse LTV? A gente tem justamente porque a gente consegue, né, desde o começo, oferecer produtos adequados para a fase do bebê, né? Então, a gente chega até os 3 anos, mais ou menos, do bebê, oferecendo produtos de cuidado oral, escova de dente. Então, a gente consegue acompanhar, a gente tem um clube de relacionamento com as mães, onde a gente começa já captando, nesse momento aí Pré-natal, né? sampling, de pré-natal, e a gente vai acompanhando, a gente manda informações sobre como está o desenvolvimento do bebê, como está o desenvolvimento dentro da barriga, depois que nasceu, como que é o que esperar em cada mês de desenvolvimento do bebê. Então, é uma forma também de relacionamento com as mães, né? Porque depois elas vão experimentar marcas, elas vão experimentar produtos, e acho que é importante a gente ter esse acompanhamento de Interessante. perto aí. Olha, não bastasse o desafio, né, de ter uma jornada de compra muito curta, né, e construir marca numa jornada muito curta, né, num B2B a gente fala de uma jornada de até um ano, né, para você poder construir um relacionamento. Aqui a gente está falando de 9 meses para fazer tudo, né, menos até, né. Você ainda cuida de marketing, trade e vendas, né? Como é que é esse desafio? É, olha, só isso daqui dá um programa inteiro da gente falar, né, Marcela? Mas conta um pouquinho desse desafio de cuidar de trade e de vendas junto com marketing, né? Acho que marketing e trade é um pouquinho menos sensível, mas você é uma mesma pessoa que briga consigo mesmo, né? Porque marketing e vendas tem uma dualidade também aí, né? Exatamente. Acho que a gente ama. Marqueteiro e vendedor ama se odiar e odeia se amar. Mas, no fundo, é uma relação, né, bem conflitante. Eu acho que muito porque marketing tem objetivos e preocupações de longo prazo, né, de construção de marca. E quando você está falando de uma área comercial, é o mês. Hoje é dia 30, dia 31 tem que vender, então tem que fazer hoje. Então, são objetivos muito mais curtos. E muitas vezes isso é conflitante, né? Às vezes, puxa, preciso fechar um negócio, baixar um preço, mas eu não quero deteriorar o preço da marca. É sempre bastante complexa essa conversa. Falando só um pouquinho da minha trajetória, eu comecei na área comercial. E eu acho que isso ajuda muito, e depois eu desenvolvi minha carreira, grande parte na área de marketing, mas eu acho que isso ajuda você ter uma visão bastante próxima da necessidade realmente do varejo, né? Então, puxa, vou desenvolver um produto, tem que caber na gôndola, assim. Parece uma bobagem, mas tem muitas vezes que não, a gente não olha, né? Então, o que eu no fundo, eu acho que a gente tira desse momento que eu estou vivendo agora de ter as áreas, todas essas áreas trabalhando junto, é que a gente precisa construir marca, e construir marca não é só do marketing. Construir marca é o varejo, o produto está disponível no varejo, está distribuído no varejo, né, o P da distribuição. Sim. Aí, ele quem faz é vendas. Então, sim, assim, acho que quando você mostra para as duas áreas que todo mundo é responsável no fim do dia por esse objetivo em comum, acho que fica um pouco mais fácil. Claro que no dia a dia isso é mais difícil, porque tem vezes que eu estou com o chapéu de marketing, tem vezes que eu estou com o chapéu de vendas e falo, não, tudo bem, vamos. Eu tinha isso como uma coisa muito certa, mas, não, vamos liberar aqui um pouquinho, porque acho que faz sentido para esse momento de vendas, ou vamos ser um pouco mais rígido, porque acho que faz mais sentido para essa questão de marketing. Então, acho que você sempre está ali nessa corda bamba mesmo. Interessante. E trade também, né? E aí você é responsável também pela ativação no ponto de venda, como é que tá isso também dentro do teu dia a dia? A parte de ativação, ela fica bastante restrita por conta da comunicação, então a gente pode fazer algumas comunicações, não muitas, mas isso fica nessa, né, a parte de merchandising, é extremamente importante, especialmente porque essa categoria, nosso principal canal é a farmácia, tá?
Então, dentro da farmácia, o espaço reservado para essa categoria ele é muito pequeno. Então, você tem que ter um olhar de qual é o sortimento, como que tem que ser esse planograma, como que o merchandising está fazendo ali, né? Como que está fazendo essa diferença, onde que a gente coloca esse produto, tira esse produto, coloca esse produto, testa, né? Então, tem bastante isso. A gente tem muito forte a parte de gerenciamento de categorias mesmo, que a gente acaba fazendo em parceria com os maiores comércios varejistas, farma, justamente para poder apoiá-los nesse desafio, né? Sim. Porque é maximizar um espaço que é muito pequeno. Sim, e vocês têm uma linha extensa, né? Sim. Que vai de recém-nascido até 3 anos e também dentro dessa linha você tem várias opções, né? E aí você falou, esse trabalho de gerenciamento de categoria é importante, né? E de disponibilidade na gôndola, né? Pensa como varejo de calçados ou varejo... Não adianta você ter o sapato marrom 37 se a pessoa está procurando 39. Ela quer o marrom, mas é o 39. Ou se não adianta você ter o 39 e ter o sapato preto, porque ela está querendo o marrom. Então, é um estudo É desafiante, né? desafiador ali. É desafiante. E aí mas isso te abre oportunidade no e-commerce, né? Que você também cuida e hoje tem uma parcela também importante das vendas, né? A gente tinha uma crença, até um pouco antes da pandemia, que de fato existe. Porque o e-commerce é a gôndola infinita, né? Infinita, infinita. Mas a gente tinha uma crença que a gente é muito tátil, né? É muito sinestésico, assim, né? Quero pegar no produto, quero ver se a cor é exatamente essa. Então, a gente tinha uma crença que o e-commerce não ia vender tanto, né? E, de fato, até a pandemia, a gente não tinha isso tão desenvolvido. Depois da pandemia, a gente começou a ver crescimentos, assim, o normal de e-commerce, né, crescendo bastante, e de pessoas realmente fazendo enxoval por e-commerce. Então, é uma coisa que a gente vem testemunhando, me parece bastante... Eu apostava muito mais numa compra de reposição, porque, tenho certeza que ele usa esse, então vou comprar mais, que é o caso da farmácia. Hoje a farmácia tem esse papel. Mas a gente vê que o hábito do consumidor tem mudado para fazer realmente um enxoval. Eu quero comprar todos esses itens, eu quero desse jeito, eu quero garantir que seja essa estampa. Então tem essa... E e-commerce vem crescendo muito, muito, em todos os canais. Legal. E aí você também tem esse relacionamento, consegue fazer esse relacionamento com esse cliente também pelo e-commerce, né? Que compra um enxoval, mas sim, a gente tem perfis de mães e pais diferentes, né? Talvez um que vai comprar e vai sobrar, e outro que vai talvez precisar repor, né? E aí vocês conseguem fazer esse relacionamento também com eles, né? É possível, mas a gente vê muitos varejistas. É possível, a gente ter a nossa loja própria, mas a gente vê que o crescimento maior está nos varejistas, em geral, pure players, né? Mercado Livre, Amazon, em geral, eles têm e aí a gente consegue ter um pouco menos de relacionamento para entender o que comprou. Então, a gente acaba dependendo muito mais do varejista para a gente entender como fazer esse... Vocês estão nesses varejos também. É importantíssimo hoje, né? Representa bem. Hoje já é o segundo, assim, dos nossos 10 maiores clientes, 5 já são de e-commerce. Nossa, de pure play, né? Nossa. Ou sellers, né? Sim, sim. Sellers que são nossos clientes, mas que vendem misto, né? Vendem loja física, mas também vendem e-commerce. Sim, sim. E a gente falou um pouco de consultório, né? De médicos, né? Também é um canal importante para vocês em termos de educação e de venda, como que é? Com certeza, principalmente educação. Sim. Eu acho que, claro, porque a gente tem esse histórico bastante forte com relação a profissionais de saúde, é algo que a gente preza, mas a gente tem parcerias muito fortes com profissionais de diversas categorias. Então, por exemplo, odontopediatras, pediatras, a gente faz visitações, a gente leva os produtos, leva a amostra de alguns produtos, para que eles possam entender e recomendar também. E a gente faz muita campanha educativa, não só usando o profissional de saúde como influenciador, a gente usa bastante isso para o consumidor final, né? Mas também dando aulas para o profissional de saúde. Então, a gente tem um programa de aulas para eles, enfim, sobre temas que são adequados aí, né, de atualizações que são adequadas, e a gente participa de congressos. Então,
realmente o marketing profissional, com profissional de saúde, tem um papel importante para o nosso mix aí de marketing. Sim. E você falou de influenciadores, no digital também vocês trabalham bastante, né? Eu acho que nada conecta mais quando a pessoa tem uma experiência real com uma marca, com um produto. Então, de fato, especialmente neste caso, acho que faz bastante sentido trabalhar com influenciador, né? Então, a gente usa bastante influenciadores para consumidor final, mas a gente usa também com propaganda médica. Profissionais de saúde também. Acho que dá um endosso interessante, importante. Bacana. Marcelo, você já está na Manja tem 7 anos, você falou, né? O que você aprendeu? Você tem experiência em Coca-Cola, comercial. O que você aprendeu desse mercado que você não tinha conhecimento, que foi interessante e trazer para o marketing que a gente talvez possa aprender também? Eu vim de indústrias que são muito nervosas, assim, rápidas. Então, bebidas, né? Refrigerantes é muito rápida. Trabalhei com iogurtes que tem prazo de validade de 40 dias. Então, você tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Então, você tem um dinamismo que, quando você vai para uma outra categoria, para essa categoria em específico, ele, claro, é dinâmico, mas ele tem um outro ritmo. É um outro ritmo, é muito sentimental, então envolve muito mais tem muito mais essa conexão emocional, ela é muito maior nessa categoria. E o ritmo, ele é outro. Eu acho que tem um ritmo de construção, tem um ritmo, um ritmo diferente mesmo. Então, acho que senti um pouco essa diferença, assim. Eu tô com isso na cabeça até agora que você falou, né? Que você tem pouco tempo para poder construir marca, pouco tempo para convencer, né? Eu fico imaginando esse desafio, né? Dentro desse desafio, o que você já viu que desses 7 anos, o que não funciona, o que funciona bem? Olha, acho que a gente nunca pode não comunicar. A gente nunca pode se dar esse luxo de não comunicar. Então, always on é always on mesmo, 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 porque todo dia tá nascendo uma mãe, todo dia nasce um bebê, então a gente tem que estar presente. Acho que isso é umas coisas que a gente testou por algumas vezes. Vamos só falar sobre, vamos fazer só um momento falando uma campanha, falando de um produto, ou vamos só... Não funciona, a gente tem que estar online o tempo todo. E eu acho que a grande movimentação que a gente entende que é importante fazer agora, e que é algo que a gente já está vendo até como desenvolvimento e inovação, é trazer quanto antes esse ponto de contato melhor. Então, até um negócio bacana, na estratégia da empresa a gente está trabalhando agora, a gente adquiriu recentemente, não tão recentemente, faz um ano, a gente adquiriu uma startup de femtech, não fintech, femtech mesmo, de tecnologia para a saúde feminina, ligada à saúde reprodutiva. Então, chama Breathe ILO. É um aparelho que você pode assoprar e pelo gás carbônico, a sua respiração, você consegue saber que momento do ciclo você está, ciclo menstrual. Então, acho que esse é um caminho para você poder detectar, puxa, sou tentante, né? Tem esse grupo de pessoas, né? Tentantes, então são pessoas que estão tentando engravidar. Então, acho que quanto antes a gente consegue se conectar também com essas pessoas, a gente entende que isso é bastante positivo. Então, é tentar alongar essa jornada, né? Tinha 9, vamos tentar aqui, pelo menos uns 3 antes aqui. Então, acho que isso é uma coisa que tem demonstrado resultados positivos para a gente. Legal. E falando também de novo de marketing comercial, né? Que é um desafio grande, né? Como é que você vê isso no dia a dia, assim, no seu dia a dia? Você falou assim, tem horas que eu peso um pouco mais para um lado, para o outro e tudo. Que você que já trabalhou nas duas pontas, né? Só com marketing, só comercial. Qual a relevância, talvez, disso estar dentro de uma mesma área, né? Sobre o mesmo guarda-chuva, sobre a mesma liderança? Eu acho que é interessante, né, ter essa visão unificada, porque eu acho que você toma decisões, talvez que são melhores para o resultado da empresa. Isso é interessante, porque você não fica cada um puxando para o seu lado, né? Isso é legal. Então você entende que, puxa, tenho que fazer os investimentos, não dá para atrasar a campanha, não dá para... Porque a gente... Ali na ponta o pessoal está precisando. Sim. Então você acaba tomando decisões, não, tudo bem, não dá para ser perfeito do jeito que era, vamos fazer
e melhorar para uma próxima, né, para que você consiga atender as demandas, né, dos dois lados. Então, eu vejo que algumas decisões eu acabo tomando de maneira mais objetiva, assim. Sim, e estratégica, né? Olhando para o resultado da companhia como um todo, né? Porque acaba que vendas olha muito para vendas, marketing acaba olhando muito para marketing, né? Por mais que tenha uma integração, no final do dia, cada um está correndo atrás da tua cenoura, né? Exato. E aí você consegue ter um olhar bem amplo, né? Bem Eu acho que interessante, isso é importante. bem importante. E falando de desenvolvimento de produto também, né? Você falou que troca aí todo o portfólio a cada 6 meses também, né? Isso, e aí a cada 6 meses você tem todo um trabalho de campanha, como é que funciona isso? É, desculpa, só, uma vez por ano a gente troca metade da coleção. Ah, metade. Então, na verdade, a gente troca de coleção a cada 2 anos. Ah, tá. Na verdade, ele acaba dependendo bastante de estoque, né? Tem toda essa questão de sai o estoque anterior para substituir pelo estoque novo. A gente acaba apoiando de maneira não tão ostensiva, porque a gente não pode fazer essa comunicação, mas a gente faz muito essa comunicação com a nossa equipe, material de ponto de venda, a gente consegue colocar também algumas questões com relação à coleção, mas é algo mais pontual, realmente. E dos influenciadores também, outro assunto que eu queria que a gente trouxesse um pouquinho mais, vocês têm, por não poder fazer a comunicação, esse trabalho nas redes sociais, com conteúdo, influenciadores, que vocês têm feito nos últimos anos que tem trazido resultados interessantes? A gente tem apostado muito em causas, né? Acho que isso faz parte do que a gente acredita e também fala sobre os nossos produtos, né? Acho que um caso que eu posso te contar é sobre a questão de amamentação. A gente, no começo do ano passado, fez uma pesquisa sobre amamentação fora do lar. E a gente descobriu que 70% das mulheres sofrem, não só, tem uma pressão social para amamentar, mas, ao mesmo tempo, elas são hostilizadas. A gente está falando de pelo menos 30% dessas mulheres são hostilizadas porque elas amamentam fora do lar, fora de casa. Então, a gente fez toda uma campanha baseada nisso, né? Então, assim, peraí, se eu tenho que amamentar e a gente acredita realmente que a amamentação, que o leite materno é importante, por que a gente está hostilizando uma mulher que está amamentando fora de casa, jogando um paninho na criança, né? Assim, não faz sentido, né? A gente recebeu diversos relatos e a gente usou os influenciadores para falar das suas próprias experiências também e convidou os consumidores também para falar sobre isso. E aí essa campanha vai se desdobrando em diversas outras coisas, né? Então, em ativação, então a gente também traz os influenciadores para espaços de amamentação livre. Então, acho que isso tem trazido bastante resultado, especialmente em recall de marca, em conhecimento de marca mesmo. Acho que é uma estratégia que a gente tem usando que está fazendo bastante sentido para a gente. E tem também a causa da licença paternidade também, né? No final, se também não me engano, foi setembro, outubro do ano passado, saiu uma questão que a licença paternidade no Brasil nunca foi legislada de fato. Então, não existe uma regra. E hoje, na prática, é menor do que o carnaval, né? A gente está falando aí que um carnaval tem uns 6, 7 dias, dependendo do lugar, e licença paternidade tem 4, 5, né? Então, a gente entende que não dá para falar de equidade, não dá para falar de menor burnout materno, né, em saúde mental materna, se a gente não está falando de equiparar os cuidados com a criança, né? Essa economia do cuidado ela tem que ser dividida, tem que ser feita não só a 2, mas a 3, a 4, muitas pessoas, né, tem que apoiar nessa criação. Então, a questão da licença paternidade, a gente entendeu que era um momento que a sociedade civil também estava se unindo para pressionar os legisladores para falar sobre isso. E aí existem aí coalizões, tem a COPAI, que é uma coalizão a favor da licença paternidade, que a gente é signatário, eu sou signatária pessoa física também. Se eu puder fazer esse convite para fazer todo mundo que está ouvindo a gente também fazer essa assinatura, porque é uma forma da sociedade pressionar também para que a gente tenha uma legislação de o pai tem que ter pelo menos uma quantidade de tempo com a criança, né? Para poder estabelecer um vínculo, para poder entender que ele precisa cuidar também, que não é uma responsabilidade só da mãe.
Então, acho que é uma causa bastante importante que a gente precisa falar. Interessante. Bom, trabalhando muito conteúdo, né, para poder dar conta dessa jornada tão curta. Muito obrigado, Marcela Issa, diretora da Man Baby, por trazer esses insights para a gente tão relevantes, né? Principalmente que você contou sobre esse tempo que você tem para falar com as pessoas, com o seu prospect, né? Essa interlocução entre marketing e comercial ficou boas lições aqui. Obrigada, agradeço o convite. Legal. Obrigado você também, habitante do mundo do marketing, que esteve com a gente aqui nesse podcast. Um grande abraço para você e até a próxima.